Olá, boa noite. Boa noite. Funcionários dos Correios suspendem greve que começou na semana passada. Planos de saúde perdem mais de 130 mil clientes em 2 meses. Estados Unidos aumentam sanções contra o Irã. Washington acusa a República Islâmica de estar por trás dos ataques contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Incêndio em escola mata mais de 20 crianças na Libéria, na África. Um dos principais opositores venezuelanos deixa a prisão. Esquentar marmita, acredite, já virou um negócio. Agora, no Jornal das 18 horas. Cinco pessoas morreram e um policial foi baleado em uma operação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Um mototaxista de 18 anos está entre os mortos. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Moradores do Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, acordaram nesta quarta-feira com o barulho de um intenso tiroteio. A Polícia Militar fez uma operação na comunidade. O objetivo era coibir o tráfico de drogas. Foram apreendidos um fuzil, 4 pistolas, 47 granadas, coletes e cerca de 50 quilos de drogas. Segundo a PM, os agentes entraram no bairro e criminosos armados atiraram contra eles. Houve confronto. De acordo com a polícia, os 5 mortos eram suspeitos e um policial foi baleado no peito. Moradores da região relataram que essa é a primeira vez no ano que um helicóptero blindado foi usado numa operação na comunidade. Por causa do tiroteio, mais de 10 escolas e creches suspenderam as aulas. Os funcionários dos Correios decidiram suspender a greve anunciada há uma semana. O motivo é a decisão de ontem do Tribunal Superior do Trabalho, que obrigou 70% dos empregados da empresa, que 70% dos empregados da empresa continuassem trabalhando. Com a decisão de suspender a greve, os Correios anunciaram que vão manter as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018-2019 até o dia 2 de outubro. E o Supremo Tribunal Federal livrou 2 ex-executivos da JF e da JP Morgan de falarem hoje na CPI do BNDES. Patrícia de Moraes e Antônio da Silva Barreto Júnior seriam ouvidos na condição de testemunhas. Com a decisão da Corte, o trabalho foi rápido e a vice-presidente da comissão, a deputada Paula Belmonte, liberou os deputados para participarem de outras comissões. Os parlamentares da CPI criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal e a classificaram de desmoralizante e inaceitável. Até o momento, o STF já concedeu 21 habeas corpus a favor de pessoas convocadas para depor. O argumento é de que muitos fizeram delações premiadas e, por isso, não podem, por enquanto, dar manifestações públicas. A CPI do BNDES foi criada em março deste ano para investigar irregularidades no banco público. A previsão é de que, na próxima reunião, seja apresentado o relatório final dos trabalhos. Mudando de assunto, os autores de violência doméstica ou familiar vão ser obrigados a pagar as despesas do Estado com o atendimento às vítimas. A mudança na Lei Maria da Penha foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto alterou a Lei Maria da Penha e deve entrar em vigor daqui a 45 dias. A principal novidade é que permite que o Estado cobre do agressor o ressarcimento a serviços prestados pelo SUS. O texto também diz que não será necessária a condenação do agressor para que ele tenha que pagar as despesas. A proposta ainda estabelece que quem comete a violência doméstica será obrigado a ressarcir o Estado por dispositivos de segurança usados para casos de perigo iminente e em casos de monitoramento das vítimas por ação de medidas protetivas. Os recursos devolvidos ao SUS, segundo a lei, vão para o Fundo de Saúde do Estado ou município responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Ao sancionar o texto, Bolsonaro justificou que a medida é necessária para obrigar o criminoso a responder pelos atos de violência contra a mulher, não só na esfera penal, mas também por meio do ressarcimento aos danos materiais e morais causados. O Ministério Público Paulista pediu o arquivamento do inquérito que indiciou o empresário Jorge Sestini. Jorge era marido de Caroline Bittencourt, que morreu depois de cair de uma lancha no litoral norte do estado. Foi durante uma tempestade no mês de abril.
Jorge foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Não há prazo para que a Justiça decida se vai acatar ou não esse pedido. E o ex-presidente de infraestrutura da Odebrecht, Henrique Serrano do Prado Valadares, foi encontrado morto no apartamento em que morava no Rio de Janeiro. O registro da 14ª Delegacia da Polícia Civil na capital fluminense aponta causa indeterminada. Não havia sinais de arrombamento no apartamento. Prado Valadares foi delator na Operação Lava Jato e revelou supostas propinas para o ex-senador Edson Lobão, do MDB, e Aécio Neves, do PSDB. Tanto Aécio quanto Lobão sempre negaram as acusações. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a reforma tributária deve ser aprovada e implementada até o fim do ano. A declaração foi feita durante o Fórum Nacional do Comércio em Brasília. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal discutem, paralelamente, propostas de reforma tributária. O governo também deve enviar um projeto sobre o tema ao Congresso. Paulo Guedes explicou que a ideia é trabalhar com as duas casas na formulação de uma proposta conciliatória e, assim, implementar a reforma até o fim do ano. Durante seu discurso no Fórum em Brasília, Guedes afirmou ainda que o governo deve defender o chamado IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado. Pela proposta do relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha, esse imposto deve reunir os tributos do governo em IVA federal e os estaduais e municipais em um segundo IVA. Guedes também afirmou que o imposto sobre transações financeiras, semelhante à extinta CPMF, morreu em combate. O ministro defendeu que o imposto sobre transações poderia gerar cerca de 150 bilhões de reais em arrecadação, além de reduzir os encargos trabalhistas. E defendeu ainda que o tributo seria diferente da CPMF, mas acrescentou que, para evitar um mal-entendido, a CPMF não existe mais. A Câmara dos Deputados pode resgatar parte do texto original das regras partidárias. Essa matéria foi votada ontem no Senado. Os líderes das bancadas se reuniram para discutir vantagens e desvantagens de votar o projeto completo. Por acordo, o Senado aprovou nesta terça-feira apenas a proposta que trata do financiamento do fundo eleitoral, que viabiliza recursos já para eleições municipais de 2020. Os senadores retiraram da proposta aprovada pela Câmara os pontos polêmicos que dificultariam a fiscalização de campanhas eleitorais. Mas alguns deputados já defendem publicamente a retomada do texto da Câmara com todas as propostas. Outros estão mais atentos ao desgaste que poderiam sofrer e põem na balança as possibilidades para ter mais cautela com o impacto político dessa definição. O texto aprovado na Câmara e que foi descartado pelo Senado prevê mudanças como a flexibilização de regras de prestação de contas das legendas e a exigência de conduta dolosa para a punição dos partidos. Com isso, uma legenda só deve ser penalizada na Justiça Eleitoral se for provada a intenção da prática da irregularidade na prestação de contas. A proposta original ainda autoriza o uso de recursos públicos para o pagamento de advogados e serviços de contabilidade ou consultoria e também recria o tempo de televisão para partidos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que pontos polêmicos, como o pagamento de multas e de advogados com dinheiro do fundo partidário, não devem ser retomados pela Câmara. Hoje, o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Alcides Martins, assumiu a chefia da Procuradoria-Geral da República interinamente e anunciou o retorno dos integrantes do grupo da Lava Jato. Eles haviam deixado os cargos por discordarem da forma como Raquel Dodge conduzia a operação. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de Procurador-Geral da República, Augusto Aras vai ser sabatinado no Senado na semana que vem. Antes de deixar a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge pediu ao STF que derrubasse todos os decretos do presidente Jair Bolsonaro que tornaram mais flexíveis as exigências para a posse e o porte de armas.
A relatora das ações no Supremo é a ministra Rosa Weber e não há data prevista para o julgamento do caso. Dodge também apresentou uma denúncia ao Superior Tribunal de Justiça contra 5 pessoas por interferência nas investigações do caso Marielle. Ela ainda pediu ao tribunal a abertura de um novo inquérito para investigar os mandantes do crime e solicitou que toda a investigação do caso vá para o âmbito federal. E agora nós vamos falar do teto de gastos, que está tirando o sono da equipe econômica. Existe um limite que o governo precisa respeitar se não quiser ter problemas. E mesmo diante do risco de um apagão na administração pública, ainda não foi definido o que é melhor, respeitar ou ultrapassar o teto. Para quem administra uma casa, por maiores que sejam as dificuldades, parece mais fácil ajustar as contas. A polêmica só aumenta nos corredores do Congresso. No centro dos debates, o teto de gastos. Eu acho que essa emenda precisa ainda permanecer para disciplinar os gastos do governo federal, para dar estabilidade. E com essa emenda nós estamos vivendo o problema que estamos vivendo. Imagine se deixasse de existir essa emenda. Os nossos problemas só aumentariam. Mas do outro lado estão os parlamentares que são contra o mecanismo de controle. Você abrir o teto é você não tratar do problema. É você esconder o problema e aumentar a despesa, aumentar o endividamento e gerar uma nova crise no futuro. É por isso que tem que manter o teto, impossível mexer. Vamos estressar esse problema e vamos resolver esse problema. O governo encaminha a reforma administrativa para que a gente possa ter um Estado que custe menos para o cidadão. O teto de gastos foi incluído na Constituição Federal em agosto de 2016, durante o governo do presidente Michel Temer. Entre as principais medidas estão: os gastos do governo serão calculados com base no ano anterior. Durante 20 anos, o valor sempre será corrigido pela inflação e mais nada. Se o teto for ultrapassado, o governo vai ser punido com a proibição de vários itens, como a criação de novos cargos, conceder aumentos e realizar concursos públicos. Os debates aumentaram nos últimos dias por causa do risco do governo sofrer um apagão administrativo, ou seja, serviços públicos serem cortados para manutenção dos gastos, como aconteceu no caso da suspensão de 8.600 novas bolsas de estudo. Mas, nesse caso, o motivo não foi o teto. O Exército hoje ele já não está mais trabalhando de segunda-feira, então é uma forma de reduzir o gasto. O governo ele reduz aonde ele pode, aonde ele está conseguindo reduzir. O teto da dívida do governo ele é corrigido pela inflação. E as contas do governo, na verdade, são corrigidas acima da inflação. Portanto, essa conta não fecha, nunca vai fechar. Essa lei do teto de gastos foi criada para recuperar as contas do governo, que estão no vermelho desde 2014. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja um equilíbrio entre despesas e receitas, ou seja, o que se gasta e o que se ganha. Essa é uma lei básica da economia, que vale tanto para quem administra um país inteiro ou uma única família. O desafio que para essa dona de casa vem em dobro. Há pouco mais de um mês, a Gabriela teve os gêmeos Anthony e Henry. Ela já tinha 2 filhos e só o marido dela trabalha na casa. O jeito foi cortar gastos. Com toda essa dificuldade, vocês têm conseguido vencer. Cortando aqui, cortando ali, mas não está faltando nada, né? Não, graças a Deus, não. De vez em quando a gente dá um grito para a mãe, mas graças a Deus tá dando tudo certo. A gente está conseguindo levar, empurrando com a barriga, né? Porque pobre empurra tudo com a barriga, mas um dia a gente chega lá, um dia dá certo. A economista afirma que a Gabriela está no caminho certo. Para garantir o equilíbrio financeiro, é fundamental conter os gastos, seja numa família, seja em um governo. Tanto o governo quanto a família tem que cortar os gastos que são desnecessários e controlar os gastos fixos, né? Luz, água, isso é uma coisa normal. Porém, o que acontece? Para a família é um pouco mais fácil, porque a família, numa crise financeira, ela aperta os cintos. Já o governo não consegue apertar esses cintos de forma tão simples, porque ele precisa de aprovações do Congresso para várias despesas. Você que costuma acompanhar o noticiário de política, o que você diria para esses governantes que hoje discutem o teto dos gastos? Você que na sua casa atua como uma ministra da economia. Que cortar gastos, realmente a gente acaba tendo que cortar mesmo, mas para o essencial, que é saúde, educação e segurança, eu acho que não deveria existir nenhum tipo de corte, porque é o essencial para todo mundo, né? Querendo ou não, a gente precisa ter uma boa saúde, uma boa educação e também uma segurança, porque sem segurança a gente não consegue viver, né?
e sem educação também. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, cortou os juros do país em 0,25 ponto percentual. E a espera pelas taxas de juros de lá e daqui do Brasil fez o dólar fechar em alta hoje. A moeda norte-americana subiu 0,6%, vendida a R$ 4,10. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão praticamente estável, uma queda de 0,08%. E o presidente americano Donald Trump anunciou um endurecimento das sanções contra o Irã após ataques às instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Embora os ataques tenham sido reivindicados pelos rebeldes hutis, os Estados Unidos estão certos de que o Irã está por trás do ataque. No Twitter, Trump disse que tinha ordenado a Secretaria do Tesouro para reforçar as sanções contra o Irã. Desde maio do ano passado, após a retirada dos Estados Unidos de um acordo internacional com o objetivo de restringir a indústria nuclear iraniana para fins civis, Trump tenta conter o poder de Teherã por meio de uma campanha de pressão máxima de sanções econômicas. Em uma mensagem enviada a Washington, o Irã nega que tenha tido qualquer envolvimento nos ataques que reduziram pela metade a produção de petróleo saudita. E adverte que, se alguma medida for adotada contra a República Islâmica, o país dará uma resposta imediata de um alcance muito maior que uma simples ameaça. O Ministério de Defesa da Arábia Saudita apresentou na capital Riad detritos de 7 mísseis de cruzeiro e 18 drones, que, segundo autoridades, provam que o Irã foi responsável pelo ataque contra instalações da gigante petroleira Aramco no sábado. Os sauditas ainda estudam para saber de qual localidade exatamente os mísseis foram disparados. Os rebeldes hutis do Iêmen ameaçaram atacar dezenas de alvos nos Emirados Árabes Unidos, um dos pilares da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita no país. As ameaças teriam sido motivadas pelo temor de retaliações aos ataques contra as instalações petroleiras sauditas no último sábado. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a nomeação de Robert O'Brien para o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional. Robert O'Brien é atualmente enviado especial para assuntos de reféns do Departamento de Estado. O anúncio da nomeação foi feito por Trump no Twitter. O presidente falou que estava feliz com a indicação e disse acreditar que O'Brien vai fazer um bom trabalho. Ele será o 4º conselheiro de Segurança Nacional do governo Trump, um posto-chave na Casa Branca, e entra para o lugar antes ocupado por John Bolton, demitido no dia 10 de setembro após discordâncias sobre como lidar com políticas externas em relação ao Irã, Coreia do Norte e Afeganistão. Robert O'Brien é advogado e cofundador de um escritório de advocacia de Los Angeles, atuou em cargos em vários governos dos Estados Unidos e sua especialidade é o Afeganistão e o Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não vai mais viajar para a Assembleia da ONU em Nova York. Ele tomou essa decisão por causa do contexto político no país, que passou por eleições. Benjamin Netanyahu deveria se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Os resultados iniciais das eleições em Israel mostram o partido Likud do premier empatado com a Aliança Azul-Branco de seu principal adversário, o ex-chefe do Exército, Benny Gantz. Segundo a imprensa, com mais de 90% dos votos contados, o Likud tinha 31 assentos, enquanto o Azul-Branco ocupava 32 cadeiras no parlamento de 120 membros. Se os resultados persistirem, será um grande revés para Netanyahu, que esperava formar uma coalizão de direita semelhante ao seu atual governo. O primeiro-ministro afirmou que está preparado para negociar. Já Gantz pediu um amplo governo de unidade, mas disse que espera os resultados finais. A eleição foi a segunda em Israel em 5 meses. O presidente Reuven Rivlin, que deve nomear quem vai formar o próximo governo, enfatizou a necessidade de evitar uma terceira votação. Agora, olha só, esquentar a marmita para os outros pode parecer um negócio típico de uma boa pessoa, mas também pode dar lucro, basta saber administrar. Foi o que uma empresária, agora empresária, fez em São Paulo a partir de uma pequena ideia. 2 minutinhos e pronto.
Comida caseira e quentinha. O que você trouxe aí? Tem lentilha, cenoura, berinjela, couve e ovo. Saudável? Temperinho de casa? Sim, sim. Levar comida de casa para o trabalho não é novidade, mas as marmitas renderam mais um bom negócio. A Alessandra montou esse espaço na zona sul de São Paulo para esquentar as marmitas do pessoal que prefere a comidinha de casa. A gente tinha um espaço vago que eu montei uma bomboniere, né? A gente pôs prateleiras, doces, né? Tinha um micro-ondas onde a gente deixava para esquentar alguns salgados. E assim a gente começou bem, porque aqui na região, como tem muita restaurante, o pessoal gosta de comer uma coisinha depois, né? Só que não teve um dia um rapaz passou e viu o micro e pediu para esquentar a marmita. Eu falei, pode, né? Mas ele falou, não, eu quero esquentar todos os dias, eu e mais alguns amigos. Eu falei, mas eu não tenho nem espaço para isso, né? Só tenho uma mesinha. Ele falou, não, pode ser. Aí começaram a vir esses 5 rapazes, mais ou menos. Aí veio mais 2, mais 1. Eu sei que já tinha umas 8 pessoas numa mesinha pequena. A Alessandra teve que ampliar a bomboniere, que até mudou de nome. As prateleiras com os doces deram lugar a mesas e cadeiras. A garagem virou um salão e mesmo assim não deu conta do tanto de gente. A empreendedora construiu mais um andar na casa para conseguir atender a clientela. Hoje em dia, o espaço recebe em média 300 pessoas por dia. Os clientes pagam R$ 2,00 para esquentar a comida no micro-ondas. A Alessandra ainda fatura com as bebidas e sobremesas que ela vende no local. Além do pessoal vir usar o micro, a gente oferece sucos, refrigerantes, água, sobremesa, saladas, para que às vezes a pessoa só traz a marmita, às vezes quer comer uma salada crua, a gente vende, quer comer um docinho, uma sobremesa, a gente também tem. E eles gostam também, porque fica tudo aqui, depois daqui eles voltam para o trabalho. E o faturamento, como é que é? Bom? Aumentou bastante, assim, para a gente. Não só pelo fato da esquentada, como as outras coisas, aumentou uns 40% da minha renda fazendo esse trabalho. A Alessandra viu a boa oportunidade de negócio quando percebeu que as pessoas estão comendo menos fora de casa. O número de moradores da cidade de São Paulo que tem o hábito de comer em restaurantes caiu 6% em relação ao ano passado. Trazer marmita de casa, além de ser mais saudável, não pesa tanto no bolso. Aqui é uma região muito cara, né? Então, se você come, você não bebe. Né? Então, eu trazendo a minha comida, é mais saudável e eu posso beber. Economiza um dinheirinho. Economiza um dinheirinho. Um levantamento feito em 51 cidades brasileiras mostra que almoçar em restaurantes compromete até 30% da nossa renda. Levar marmita de casa pode render uma economia de até R$ 800 por mês. O saco de arroz que você compra, no final das contas, é quase o preço de uma porção de arroz que você tem no seu restaurante. Acho que essa recuperação lenta que a gente tem tido da economia, ele está reeducando o consumidor brasileiro. E além de economizar, tem gente que não troca o temperinho de casa por nada. Posso escolher o que comer na hora, o que eu tô com vontade. Quem que faz? Quem faz? Minha mãe. Veja a seguir: incêndio em escola mata 27 crianças na Libéria. E ainda está pesando no bolso. Planos de saúde perdem mais de 130 mil clientes nos últimos 2 meses. Os detalhes em instantes. Até já! O preço alto e o desemprego fizeram muitas pessoas desistirem de manter os planos de saúde. Nos últimos 2 meses, a perda foi de mais de 130 mil clientes. Não faltam contas para pagar. E para muitos brasileiros está difícil contratar ou permanecer no plano de saúde. E hoje não cabe no seu orçamento o plano de saúde? De jeito nenhum. Porque conta de água, de luz, bujão, tudo caro, com salário mínimo não dá, né? Já outros apertam o cinto para não ter que abrir mão. Tem que estar com segurança, né? Tá com um plano de saúde em dia, porque nunca sabe, né? De repente fica doente. Agora eu tenho filha, né? A gente tem que rebolar aí pra manter tudo certinho. A gente sabe que se não tiver um plano de saúde, você fica meio complicado. Fico sem comer, mas não fico sem plano de saúde. Não dá pra ficar sem plano de saúde? Não. Mesmo que muita gente faça o sacrifício para permanecer com o plano, a realidade é cruel. Entre julho do ano passado e julho deste ano, 133 mil pessoas abriram mão do plano de saúde. As operadoras encerraram o primeiro semestre deste ano com 47 milhões de usuários. O número de clientes, desde 2012,
nunca foi tão baixo. Para se ter uma ideia, em 2012, eram mais de 47 milhões e 800 mil beneficiários. Em 2014, mais de 50 milhões. De lá para cá, os planos foram perdendo cada vez mais clientes. Os reajustes, geralmente acima da inflação, afastaram muitos usuários que, diante das dificuldades financeiras, não tiveram outra saída a não ser cortar despesas. E, entre elas, o plano de saúde. Nós tivemos uma inflação acumulada de 150%, só que a inflação médica, quando eu falo médica, envolve hospitais, os medicamentos, procedimentos, né? Isso teve uma inflação de quase 3 vezes mais que isso, então é muito mais caro. Então, nesse sentido, se cresce a inflação médica, né? E não cresce a nossa inflação, está tendo um desencontro. O economista da Associação Brasileira de Planos de Saúde explica por que os planos são tão caros. Segundo ele, o que eleva o custo são as despesas médico-hospitalares. Além disso, o envelhecimento da população também interfere e muito no custo por faixa etária. O custo assistencial ele vem crescendo muito no decorrer dos últimos anos, basicamente por conta de envelhecimento da população, que está muito mais rápido do que qualquer outro país europeu. Quer dizer, no Brasil nós estamos enfrentando esse desafio. Além de envelhecimento da população, nós temos uma incorporação tecnológica, uma incorporação muito rápida de procedimentos muito caros, que por vezes tinham substitutos mais baratos, que a gente precisa avaliar melhor esse processo. Para quem está no aperto e precisa enxugar os gastos, mas não quer abrir mão do plano de saúde, o economista dá dica. Além de pesquisar preços, existem outras alternativas. Se as pessoas moram numa determinada região e pouco transitam em todo o país, porque talvez tenha um plano nacional. O plano nacional ele vai ser mais caro, naturalmente, porque os custos de manutenção de um plano nacional são mais elevados. Um plano municipal, grupo de municípios ou estadual, ele vai ter um preço diferenciado. Melhor você ficar em casa no final de semana, não comprar roupa, cortar saída, cortar viagem, economizar um monte de coisa e enxugar mesmo a planilha para ter plano de saúde. A modelo Nájila Trindade foi indiciada pelo Ministério Público por denunciação caluniosa e extorsão. Nájila tinha acusado o jogador Neymar por assédio sexual e por divulgar fotos íntimas, mas os 2 inquéritos foram concluídos por falta de provas. A ação contra a modelo é movida pelo pai do jogador. A Polícia Ambiental fez uma grande apreensão de filhotes de papagaio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O traficante foi preso. Apenas uma em cada 10 aves sobrevive até chegar ao destino final. E quando são resgatadas, muitas não conseguem ser reinseridas na natureza. Este tamanduá adulto é o último do grupo entre gambás, coatis e queixadas apreendidos, que depois da quarentena estão sendo levados para serem soltos na natureza. Os 150 filhotes de papagaios apreendidos têm 40 dias e estão nesta maternidade improvisada no CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Pelo menos até o fim do ano, os filhotes de papagaio têm de ser alimentados na boca para não morrer. Só depois é que vão mudar de casa. Estas aves aqui foram apreendidas no ano passado. Elas têm cerca de 1 ano. Depois elas irão para uma área de voo para passarem para um treinamento para só depois voltarem à natureza. Apenas 10% das aves apreendidas no tráfico ficam aptas para voltar para a natureza. E esta é a principal razão para a extinção das espécies. Assim como nós já tivemos a extinção, por exemplo, da ararinha azul, que começou dessa maneira, foram traficadas, né? Se ele continuar nesse ritmo, logo, logo nós teremos o status vermelho da espécie. De 10 animais que são retirados da natureza, apenas um chegue vivo ao consumidor final. Os filhotes apreendidos devem ficar entre 1 ano e 1 ano e meio em cativeiro e só depois devem ser soltos na natureza. Este é o período de reprodução das aves e, por isso, de alta incidência no tráfico e nas apreensões. O traficante foi preso, recebeu multa de R$ 750 mil e foi liberado em seguida. Filhotes de papagaios são avaliados no mercado negro por cerca de R$ 1.000. A polícia alerta que quem tem em casa ou compra uma ave sem anilha também pode ser preso e responder pelo crime de tráfico de animais silvestres.
pena é a mesma, 6 meses a 1 ano de detenção e de R$500 a R$5.000 por animal, se o animal estiver na lista de espécie brasileira de extinção ou na lista da Convenção Internacional. A USP, Universidade de São Paulo, está fazendo neste mês de setembro leilões de 18 imóveis que juntos valem pelo menos 40 milhões de reais. São casas, apartamentos e terrenos que ficaram com a universidade porque os antigos donos morreram e não tinham herdeiros. Este terreno, bem no coração de Perdizes, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, chama atenção. Entre prédios e sobrados, conserva pés de manga, abacate e goiaba, vegetação que cobria toda a vizinhança no século passado. Essa área só resistiu à especulação imobiliária porque a antiga proprietária morreu há 30 anos e não deixou herdeiros. Ela era uma senhora alemã, de origem alemã, e é isso que eu sei. Ela era meio fechada, né? Ela tinha uma amizade relativa com os vizinhos e trabalhava no Hospital das Clínicas. E não tinha parentes? Só se for na Alemanha. Aqui no Brasil, não. A área de 255 metros quadrados que ficou para a USP é uma herança jacente. Não tinha herdeiro ou testamento. Estava sob guarda da Justiça, até uma decisão final. Agora é vacante, quando fica provado que não existem herdeiros. E, neste caso, fica tudo para a prefeitura ou instituições públicas. É bastante raro esse fenômeno porque o Código Civil regula a sucessão até o 4º grau. Então a pessoa não tendo pai, filhos, avós, netos, irmãos, tios, sobrinhos, primos, sobrinhos, netos e tios, avós, e que é muito raro uma pessoa não ter esse grau de parentesco, chamado até 4º grau, nesse caso vai para o município. Então, tendo em vista a falta desses parentes, e é muito incomum que uma pessoa não tenha esses parentes, esses bens passam para o domínio público. A prefeitura informou que atualmente administra 120 prédios nessa condição, sejam comerciais ou residenciais, e outros 315 processos estão em andamento. Muito pouco se considerarmos que a cidade tem registrados mais de 3 milhões de imóveis. A maioria dos imóveis administrados pela prefeitura são apartamentos de até 150 metros quadrados. 44 deles estão vazios, alguns foram invadidos. O coordenador da Frente de Luta por Moradia reclama que falta transparência na administração desses bens. Deve ter muitos outros imóveis vazios na cidade de São Paulo que são herança vacância. E esses dados não são divulgados para o movimento e nem a gente não toma conhecimento. O que a gente toma conhecimento na cidade de São Paulo são os prédios vazios que estão mais de 10 anos vazios, que têm dívida de IPTU, os proprietários não conseguem pagar esses impostos e acaba muitas vezes a prefeitura desapropriando ou usando essa dívida como parte do pagamento para desapropriação. Mas o que pouca gente sabe é que a lei ainda prevê um destino bastante inusitado para esses imóveis. Se for a vontade do proprietário, tudo que ele deixou quando morreu pode ir até para animais de estimação. Isso é uma criação norte-americana, né? Algumas pessoas que não se casavam, não tinham parentesco, elas simplesmente deixavam os bens para cuidar ou dos seus próprios animais ou coletivamente, deixando para uma fundação ou criando uma fundação que se dedique aos cuidados daqueles animais que a pessoa gostava e tinha esse hobby durante a vida. Nos Estados Unidos, ficou famosa a história da milionária Gayle Posner. Ela deixou uma herança de 21 milhões de reais para os 3 cachorros. Para o filho, apenas 1,7 milhão. Ele foi à justiça, mas lá não é o Brasil. Aqui, quem tiver filhos tem que deixar pelo menos metade da herança para eles. Outro cão que virou celebridade foi o pastor alemão Günther IV. Herdou 372 milhões de reais e ficou conhecido por ser o cão mais rico do mundo. O dinheiro é administrado por 5 tutores. E essa ideia já ganhou adeptos no Brasil. Esta publicitária já escolheu algumas pessoas para ficarem responsáveis por sua herança e cuidar dos 2 filhinhos, o Castor e a Fedelha. Eles não merecem, além de passar pelo choque da minha ausência, não ter para onde ir, estarem desamparados. Então, eu busquei realmente pessoas que se importassem tanto quanto eu e que soubessem tecnicamente avaliar o encaminhamento para poder fazer essa transição para eles e deixar eles bem, porque, né, assim, a gente não vai morrer todo mundo junto, né? Então, eu quero que essa adaptação deles eu levei em consideração porque eu reconheço a minha responsabilidade como ser humano, né? Mas com certeza eles não vão precisar. Amém, que não precisem. Um incêndio em uma escola islâmica da Libéria deixou ao menos 27 crianças mortas.
O incêndio começou na noite de terça-feira no subúrbio da capital Monróvia. A maioria das vítimas tinha entre 10 e 20 anos. O telhado de chapa metálica do prédio que abrigava a escola e um internato foi destruído. O presidente George Weah visitou o local em Painesville, subúrbio da capital. Ele lamentou as mortes no Twitter e disse que o momento era muito difícil para o país africano. É comum edifícios pegarem fogo em grandes cidades da Libéria por causa de instalações elétricas precárias. Líderes da União Europeia emitiram um alerta hoje para o risco de um Brexit sem acordo. A declaração foi feita a 43 dias da data prevista para o divórcio com o Reino Unido. Os líderes pediram uma verdadeira negociação entre Londres e Bruxelas. Não tenho certeza de que teremos êxito, temos pouco tempo, mas estou certo de que precisamos tentar. O acordo do Brexit, concluído em novembro pela então primeira-ministra britânica Theresa May e rejeitado em 3 votações pelo parlamento da Grã-Bretanha, está em ponto morto desde então. Quase 52% dos eleitores britânicos apoiaram o Brexit em um referendo em junho de 2016. Mas 3 anos depois, o Reino Unido continua sem conseguir encontrar a maneira de concretizar o primeiro divórcio na história do projeto europeu. Os opositores de Johnson o acusam de tentar ganhar tempo com as discussões com Bruxelas para anunciar um divórcio sem acordo. Este cenário é muito temido pelo setor econômico. O vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor Edgar Zambrano, foi libertado da prisão. Os principais membros da oposição venezuelana foi liberado da prisão nesta terça-feira. Edgar Zambrano estava detido desde a tentativa de rebelião orquestrada pelo autodeclarado presidente interino Juan Guaidó no final de abril. O governo pediu a libertação de Zambrano, que é vice-presidente da Assembleia Nacional depois dos acordos assinados na última segunda-feira. O presidente Nicolás Maduro havia anunciado que deputados governistas voltariam ao parlamento, o único poder controlado pela oposição e considerado em desacato pela Assembleia Constituinte. Ao ser solto, Zambrano foi recebido por familiares e amigos. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.